crianças, vamos para a aula de Geografia, capítulo 3, página 24. Percorrendo os lugares e a produção. Aqui na foto vocês podem ver o ciclo do minério de ferro. Para iniciar, observe o gráfico e responda as questões. O que o esquema demonstra? O esquema está demonstrando o ciclo para a produção de uma barra de ferro. Tá bom? Com um lápis ou uma caneta, enumere a imagem de 1 a 4, na sequência das etapas do processo representados. Você vai colocar o número de 1 a 4 nesse processo. Ele começa com a extração do minério, né? Que você vai colocar o número 1 aqui na página 24, onde tem o martelo. Aí você vai para o número 2, que é na página 25, lá onde está o caminhão. Vai seguindo a seta, tá? Número 3. E até o final, que é o número 4, que é na barra de ferro. Tá bom? O que cada fase representa? Vamos lá. A primeira fase representa a extração do minério de ferro. A segunda, o seu transporte até a indústria. A fase 3, a transformação do minério da matéria-prima. E a fase 4, a produção final, a barra de ferro. O que o esquema não demonstra para que cada fase da transformação do minério seja realizada? Os trabalhadores envolvidos e as fontes de energia empregadas. Tá bom? Vamos para a página 26. Extração e transformação das matérias-primas. Você percebeu quantos recursos e trabalhadores são necessários para a produção de barras de ferro? Como sabemos, nem tudo é produzido próximo ao lugar em que vivemos. Observamos que a circulação dos produtos está presente em todas as fases, desde a extração da matéria-prima até a distribuição das barras de ferro para as outras indústrias transformarem em outros produtos ou para as lojas realizarem a sua venda. Isso demonstra que uma paisagem só tem certa aparência porque a sua transformação depende dos fenômenos da natureza e do trabalho humano. Ocorre que o trabalho humano só realiza se existirem matérias-primas, ferramentas e outros trabalhadores que as produzem em lugares diferentes. Desse modo, uma paisagem se veicula a outra porque, para ser construída e transformada, depende da transformação de outras paisagens simultaneamente. Observe as imagens a seguir que apresentam as paisagens de alguns dos instrumentos e artefatos envolvidos em todo o processo para a produção de uma barra de ferro, e desde a extração do minério até a indústria. Aqui você está vendo a foto de extração do minério de ferro na Serra dos Carajás, no Pará. Lá na página 27, você vê o caminhão utilizado na mineração, a estrada de ferro de Carajás.
indústria siderúrgica, a transformação do minério dentro da indústria e os trabalhadores utilizando as barras de ferro na construção civil. O que você acha? Aqui você vai dar sua opinião, tá bom? A metalurgia é um ramo de conhecimento da engenharia, que estuda a produção de metais, suas ligações e o seu uso adequado. No entanto, a história humana, isso é bem recente. O ser humano nem sempre teve o domínio da metalúrgica. Se não existisse esse conhecimento e a criação de produtos à base de minérios e suas ligas, você poderia imaginar como seria a sua vida? Essa resposta é pessoal, tá? Você vai dizer como seria se nós não estivéssemos o ferro, a utilização do ferro no nosso dia a dia. Página 28. Os tipos de transporte. Conforme você observou, para que as matérias-primas saiam dos locais onde foram extraídas e cheguem nas indústrias onde serão transformadas, e para que os produtos finais sejam levados das indústrias até os pontos onde serão usados, como a barra de ferro na construção civil, precisamos de inúmeros instrumentos que permitem o transporte entre esses lugares. Esses podem ser tantas vias de transporte como meios de transporte. Essas vias podem ser aéreas, rodoviárias, ferroviárias, aquaviária ou rodoviária. No transporte ferroviário, o deslocamento de pessoas e mercadorias ocorre por meio de um trem, que percorre o trajeto em cima de um conjunto de trilhos. A rodovia, assim como a ferrovia, é uma via de transportes terrestre, cujos veículos, como caminhões, carros, motos e ônibus, deslocam-se por estradas pavimentadas ou não. O transporte aquaviário divide-se entre o marítimo e o fluvial. Os meios de transporte, como navio, barcos e canoas, deslocam-se no mar ou nos rios. Aqui nós temos duas fotos. A primeira de navios que transportam mercadoria realizando viagens internacionais. E a segunda é barcos em Manaus, capital do estado do Amazonas, voltado para o transporte de pessoas e de mercadorias. Página 29. Uma outra foto com transporte aéreo. É considerado mais veloz para transporte de passageiros e mercadoria, porém é o mais caro. Existe também o transporte rodoviário, que se realiza por meio de tubos. Nele é comum o transporte de óleo e gás. Por isso costumamos chamar de oleodutos ou gasodutos. Por fim, encontramos os minerodutos, que transportam minérios sólidos, geralmente com o uso de muita água e até mesmo energia elétrica. Aqui na última foto nós temos funcionários fazendo reparos após o vazamento em um mineroduto no município de Santo Antônio do Grama, que desloca minério do estado de Minas Gerais para o porto do Rio de Janeiro. Lá na página 30, nós temos a atividade.
Qual é o tipo de transporte mais utilizado pelos seus colegas de classe em viagem de férias? Represente-o no gráfico. Meios de transporte usado pelos alunos da sala. Aqui você vai ter um gráfico e você vai ver qual é o transporte. Como não tem coleguinha, você está em casa, você pode fazer o seu meio de transporte, tá bom? Com uma setinha. O que é que você usa? Carro, ônibus, motocicleta, carroça, barco, bicicleta, avião, trem ou caminhão. Tá bom? A segunda questão, lá na página 31. Observe o gráfico a seguir. O tipo de transporte mais usado para cargas no Brasil. Aqui você tem o gráfico e os números que são usados, tá? Vamos lá. A semelhança entre o tipo de transporte de cargas mais utilizado no Brasil e utilizado por você no seu dia a dia. Você vai comparar essa letrinha A lá com o seu gráfico que você fez na página 30. Essa resposta é pessoal. Vamos lá para a letrinha B. Qual é o tipo de transporte mais utilizado para transportar carga no Brasil? É o rodoviário, tá? Tá aqui no gráfico, com 60%. Letra C. Quais são as vantagens para quem usa esse tipo de transporte? Vamos para a resposta. Comparando os demais meios de transporte, o rodoviário consegue chegar a lugares inacessíveis aos outros veículos. Letra D. Em sua opinião, quais as consequências que o uso desse meio de transporte pode fazer ao meio ambiente? Vamos à resposta. O uso de várias frotas de caminhão podem aumentar a população atmosférica, além do desmatamento e da impermeabilização. Eu vou repetir a palavra. Impermeabilização do solo que a construção das rodovias podem provocar. Vou repetir a resposta. O uso de várias frotas de caminhões pode aumentar a produção atmosférica, além do desmatamento e da impermeabilização do solo que a construção das rodovias pode provocar. Letrinha E. Qual seria a opção mais barata que conservaria mais a natureza para o transporte de carga? E por quê? Vamos para a resposta. O transporte hidroviário, pois apresenta menos investimento na construção das vias, carrega mais peso, exige menos combustível e gera menos poluição.